Boa tarde, irmãos. Bom, a gente veio preparado. Vai precisar. Talvez isso aqui seja pouco. A gente não tenha vindo tão preparado assim. Bom, mas eu queria só comentar que o animal que a gente escolheu como casal foi o camelo. E que o camelo é um animal resistente. Parece que Deus preparou ele para atravessar o deserto mesmo. E suporta ali 100 litros de água. Não era só uma curiosidade, mas vai fazer sentido conforme a gente for contando a nossa trajetória. Boa tarde, irmãos. Acho que a maioria daqui conhecem. Acho que conhece de ouvir falar. Então eu vou me apresentar. Eu sou a Cíntia, casada com o André há 14 anos. E ao todo nós estamos 18 anos juntos. E nós temos 3 filhos. O Levi de 1 ano, a Liz de 3 e a Lara de 1 ano e 9 meses. E antes assim da gente contar, né, sobre a chegada da Lara na nossa família, e foi aí que a gente passou por um deserto muito grande, uma provação, lutas, mas também a gente colheu muitas glórias, muitas vitórias também. E então, antes da Lara vir, a gente já passou por uma luta com o Levi. O Levi, ele nasceu super bem, super saudável, e com 1 ano de vida, ele pegou uma gripe, a gente levou ele para o hospital, e a gente levou um susto, porque lá ele foi diagnosticado com uma má formação no diafragma. E assim, essa má formação, a cada 2 que nasce, 1 vem a óbito. E o Levi não tinha sintoma, não tinha nada. E a gente, pai de primeira viagem, receber aquela notícia foi muito difícil, muito doloroso, mas assim, a gente já viu que Deus estava cuidando do Levi e também estava nos preparando, né, para a chegada da Lara. E aí, na pandemia, a gente engravidou da Liz. E foi outro... quando a gente foi fazer o ultrassom, do segundo ultrassom morfológico, foi constatado assim, foi assim suspeita, né? Uma suspeita de gastrosquia, que é quando a barriguinha fica aberta e aí os órgãos ficam ali em contato com o líquido amniótico, né? E precisaria de cirurgia e tudo mais. E ali a gente falou, de novo, Deus, né? A gente orou tanto para ter filhos, já passamos isso com o Levi, agora de novo com a Liz. E aí a gente teve que esperar 30 dias para a gente fazer uma confirmação do ultrassom, né? Para confirmar se realmente ela tinha gastrosquia. E foram os 30 dias assim mais longos que a gente passou, orando, pedindo para Deus repreender aquilo, mas que fosse feita a vontade dele, né? E graças a Deus fizemos o ultrassom, a Liz estava perfeitinha, já estava fechada a barriguinha. E hoje ela está aí forte, igual o Levi, super saudável, né? E aí em 2023, a gente engravidou da Lara. E aí, de novo, no segundo ultrassom morfológico, o André foi com as crianças, a gente foi levar eles também para eles verem, né, a Lara ali na telinha. E aí eu, como mãe já, né, a gente perdeu também uma gestação antes do Levi. Então isso também já foi nos preparando. Uma perda, uma má formação, uma suspeita de gastroscopia na Lara e na Liz e agora na Lara, né, que a gente levou aquele susto que eu vi que estava demorando ali aquela ultrassom, aquilo foi me incomodando, eu percebi que tinha alguma coisa errada. E aí o meu filho, o Levizinho, pegou e falou assim para o André, pai, se algum mal acontecer com a Lara, o que a gente vai fazer? E aquilo foi uma confirmação de Deus para mim que alguma coisa estava errada. Tinha certeza que alguma coisa tinha errada. E aí, deu uns 10 segundos, a enfermeira veio, olha, Cíntia, eu vi uma má formação aqui, né, no coraçãozinho da Lara, e aí você precisa confirmar com ecocardiograma, né, você precisa assistir. E antes, o Levi também foi usado por Deus. Uma semana antes, mais ou menos, desse ultrassom, o Levi, a gente tem alguns livros em casa e tem uma série de livros ali que fala do corpo humano e na linguagem, assim, que crianças entendem bem. E aí ele escolheu o justo livro do coração. Então, uma semana antes da gente saber, né, ter esse diagnóstico,
a gente já estava entendendo um pouquinho melhor de como funcionava a mecânica do coração, vindo do interesse do Levi. E aí, assim, teve essa parte da ultrassom, começou a ter a parte do pré-natal de risco, porque, né? porque aí foi constatado, né, que a Lara, ela tinha 3 malformações, né, um buraquinho no átrio, um ventrículo e um estreitamento na aorta. E eles ali já falaram pra gente que essa malformação estava muito associada com a síndrome de Down. E quando a gente fez na época o exame, tinha dado negativo, não tinha dado síndrome. Então aí começou né, o nosso pré-natal de risco, porque tem que nascer no hospital com UTI, com resguardo. E aí a gente foi para o hospital de referências em São Paulo também, né? E aí, quando eu estava com 32 semanas de gestação, eu entrei também um cordão umbilical ali entrou numa resistência. E aí a Lara não estava recebendo todo o oxigênio, todos os nutrientes, então ela podia nascer prematura também. E aí a Cíntia ia para São Paulo, estava no início, né? Uma vez por semana. E aí começou a intensificar, porque a resistência estava aumentando, estava num limite ali que não dava para a gente descuidar. Então, a gente teve que antecipar a nossa ida para São Paulo. Graças a Deus, assim, tinha a avó da Cíntia, ela mora bem perto do hospital, a 15 minutos do hospital. E isso também a gente viu os cuidados de Deus, a preparação, né, de Deus ali para os primeiros dias. E assim, calhou de, nesse momento, eu estar mudando de emprego. Então, no primeiro dia que a gente ficou lá na casa da avó dela, era o primeiro dia que eu estava começando o trabalho novo. E aí, estava sem internet, tinha lugar para trabalhar, então eu comprei uma cadeira de praia, peguei a mesinha de telefone da avó dela e usei meu 3G do celular para começar o trabalho novo. Mas foi assim... muito intenso, né? Muito intenso toda essa mudança. A gente não estava esperando ir para São Paulo com 32 semanas, né? A gente estava esperando ir para São Paulo quando fosse as 38 semanas, 39, porque ia ser tudo agendado. Mas por conta dessa resistência, a gente teve que adiantar, né? Teve que antecipar essa ida para São Paulo. E aí a gente ficou 3 semanas na casa da avó dela, né? Com uma semana antes, né? Na verdade, pouquinho antes, né? Teve a situação da chave do carro até. Né? Aí, claro, né? O inimigo usa a gente, né, o tempo para ele quer tentar, né? A gente tem que ser forte ali, tá com Deus. E uma desses acompanhamentos que eu estava em São Paulo, eu fui fazer o exame, já era umas 7 horas da noite, e deixei meu carro com manobrista no estacionamento do hospital. Aí terminou, acho que era umas 8 horas o exame, aí fui lá, falei, olha, né, minha chave do carro, e nunca que essa chave do carro veio. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Fui lá e falei, viu, o que tá acontecendo, né? Eu tô pedindo meu carro, já tô aqui há tempo, nada. Aí ele falou, sabe o que é, senhora? A gente não tá achando a chave do seu carro. Eu falei, como assim? A gente acha que a chave do seu carro ficou em outro carro e esse carro não tá mais aqui. A dona já foi embora. Você não tem a chave reserva? Eu falei, moço, você não tá entendendo, eu não sou daqui. Eu não tenho chave reserva. E eu preciso dessa chave, vocês vão ter que dar um jeito. Então, assim, eu fiquei acho que umas 3 horas lá. Voltei para casa da minha avó, 11 horas da noite praticamente, fiquei muito tempo. E ali Deus foi testando minha paciência, né? Meu equilíbrio, porque barriguda, fazendo os exames, eu já ia para o hospital tomar ferro na veia também. Então era muito intenso, né? E as crianças estavam com a gente em São Paulo também, o Levi e a Liz, a gente levou eles para lá, né? Então foi bem intenso. Tô doente. E aí depois dessas 3 semanas, a gente recebe a confirmação, né, da coarctação da aorta, porque a princípio a Lara ia nascer, ia ter um cuidado ali, mas ela ia com a gente de volta para casa e a gente ia agendar a cirurgia da CIV e CIA, né? Só que aí foi confirmado a questão
foi confirmado a coarctação na horta. E esse tinha que fazer no momento em que ela nascesse. E aí, então, o cenário mudou. Faltando uma semana ali para ela nascer. E aí, assim, por conta do cordão umbilical, dos riscos, já estava agendado que ela tinha que nascer com 37 semanas. E aí, então a gente já tinha a data. A gente sabia que faltava uma semana. E aí a avó dela ficou doente. E aí, o fato da avó dela ter ficado doente, né, as tias, elas acharam que podia ser pela nossa presença lá, pela situação, por ser, né, ter trazido essa atenção, né, para casa. E aí elas, educadamente, convidaram a gente, pô, tem algum outro lugar para vocês ficarem e tal? A gente falou, tudo bem, a gente dá um jeito. Gente, na hora, assim, eu falei, e agora, André? Falta uma semana para Lara nascer, Levi e Liz aqui, o que a gente vai fazer? Porque na minha cabeça, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor preparou o Sepaco do lado da casa da minha avó, e é lá que a gente vai ficar. A gente não tinha plano B, era lá. E aí eu falei, e agora? Vamos orar para Deus, vamos pedir ajuda para os irmãos da igreja. E aí eu comecei a ter contração, fiquei muito nervosa, porque a minha avó, ela me criou, né? Eu fui criada pelos meus avós, meus pais moravam no Japão. Então, aquela carga de sua avó não tá bem porque vocês estão aqui, aquilo mexeu muito comigo. Fiquei muito nervosa. Falei, André, tô tendo contração. Deus, segura a Lara aí, porque a Lara não pode nascer agora. Né? Já com todos os riscos do coração, possível síndrome de Down que ela podia ter, né? E nascer prematura ia agravar mais um pouquinho o cenário, né? E aí a gente, então, pediu ajuda, a Laís. Nossa, um monte de gente. Acho que eu não vou nem conseguir nomear, né? A quantidade de pessoas que nos ajudou, né? E assim, a gente também ficou pensando, né? Na questão de... e se a gente faz a cirurgia quando nasce? Tinha algumas possibilidades, né, de esperar algum tempo ali no hospital, mas depois voltar para casa. Então a gente ficou sem saber. Então a gente pensou, bom, vamos primeiro... chegar o dia, né, de ela nascer, a gente vê, porque eles ainda tinham incertezas, né, se ela ia nascer no peso adequado para fazer a cirurgia, então tinha várias variáveis aí que precisava esperar. Então a gente decidiu não alugar uma casa ainda, não seguir para esse lado ainda, então a gente foi e ficou na casa da outra tia da Cíntia, tia por parte de mãe, né? Ficava um pouquinho mais longe, era 1h30 mais ou menos por conta do trânsito, né? São Paulo. Quando a gente foi de madrugada, no dia que a Lara foi nascer, foi 25 minutos, bem pertinho. Mas por conta do trânsito, 1h30. Deus também preparou isso, né? Uhum. Que fosse assim de madrugada, num momento que São Paulo tá com silêncio. Graças a Deus. E aí chegou o dia do nascimento, né? Agendado. Levi e Liz ficou com a dona Cida, né, que é minha sogra, na casa, né, da irmã dela. Então a gente estava assegurado ali que os dois estavam bem. Então fomos nós três, né, eu, Cíntia e a Lara, para o dia do parto. E aí tivemos algumas complicações no parto, porque assim, tava pouca emoção. E aí quando a gente tinha a opção de escolher, né, se queria com pouca ou muita emoção, a gente colocou muita emoção e depois quando tentou voltar o botão tinha quebrado. Então assim, era só com emoção dali pra frente. Então... e o Levi e a Liz veio de parto normal e eu sempre quis parto normal e da Lara tinha que ser cesárea por conta do risco dela entrar em sofrimento fetal. E eu falei, André, tô morrendo de medo, eu tenho medo de parto cesárea. E aí aconteceu de... a Lara nasceu, né, ela tem... foto, tem né? foto. Adão, você pode, por favor, colocar a número 1? Aí. A Larinha nasceu bem. Nasceu bem. Veio pro meu peito, tudo. Isso. Tem uma segunda foto, Adão, por número gentileza. Antes de ir pra UTI. Pra UTI. E aí, assim, a Lara nasceu bem roxinha, mas era por conta da cardiopatia, né? Então, esperado. E aí ela foi direto para a UTI. Eu pude acompanhar ela só até a porta da UTI. Ela ia ter um procedimento, porque ela precisava manter uma veia que eles chamam de canal. Como a coarctação, como a aorta dela estava enforcada ali, esse canal precisava ficar aberto. Então ela precisava de um procedimento que era passar um catéter, né? Um catéter até o coração.
para ficar liberando o sangue para o restante do corpo, né? Isso, tinha uma medicação para manter esse canal aberto. Então, nessa eu voltei ali, procedimentos ainda com a Cíntia sendo encerrados, né? E quando eu cheguei, a médica já falou assim, ela tem coagulação do sangue, começou a fazer uma série de perguntas assim. Eu me corto, ela, né, rápido, não. Sim. E aí eu tava tendo quase uma hemorragia, né? O útero não entrou em contração. Tava tendo uma atonia uterina, que eles falam, né? Quando o útero não se contrai, aí tem uma hemorragia. E aí foi aquela correria, e eles falaram, a gente vai tentar aqui fazer os procedimentos, mas se não der certo, vai ter que tirar o útero da Cíntia. E a outra tensão, nossa Senhora. E aí, eles fizeram isso, deu certo, né? Parou, estancou a hemorragia. E aí, nesse processo, a Cíntia começou a ter uma tremedeira que eles achavam que era frio, colocou um cobertor térmico, 42 graus e nada da tremedeira passar. E aí ela chegou a desmaiar nesse período. Tava assim, bem pálida, né? Eu tive ali. Isso, tiveram que... uma máscara, né? Um respirador. Foi um outro susto ali, mas graças a Deus fiquei lá em observação. Foi resolvido. Foi hipoglicemia que ela teve, então não era... foi hipoglicemia, né? Então ela teve a tremedeira e tal por conta disso. E aí, assim, ela foi pro quarto, né? Tava em repouso. E a gente tava decidindo, bom, e agora? Então, a ideia seria, eu volto com as crianças para casa, o Levi com a Alice, você fica com a Lara aqui, né? E a gente... Finais de semana, o André vai, o Levi leva as crianças, a gente ia fazer isso. Era o plano inicial. Porque a gente avaliou o aluguel de lugares lá e era um absurdo. Muito assim, caro, era um lugar muito nobre ali de São Paulo. Então, e aí, assim, essa foi a nossa decisão inicial. Mas assim, mais uma vez, Deus usou a Lili, da esposa do pastor Daniel, para falar com a gente que ela acreditava que naquele momento seria melhor a família estar juntas e não separada. E aí a gente ficou pensando, a gente falou, bom, a gente tem uma reserva que Deus nos deu, que a gente ia construir nossa casa, então a gente tem uma reserva, a gente consegue pagar, né? Não era um dinheiro que a gente estava esperando gastar com isso, mas a gente vai então alugar um apartamento. Aí decidimos alugar um apartamento, que a Lili falou, a gente sentiu ali no coração que era Deus usando a Lili também para nos aconselhar, para nos apoiar, né? E assim, foi muito difícil quando o Levi foi me ver ali no quarto. Eles ficaram o dia inteiro lá comigo, né? E ele pediu até para o André comprar uma flor para mim, aí ele e a Liz entregaram a flor. E aí a gente foi avisando, olha, mas aí mais tarde vocês têm que voltar com o papai, né? Ir embora. Foi preparando eles. Aí na hora da despedida, né? Levi, olha, agora você tem que ir. Ele olhou assim para mim, agarrou nas minhas pernas, falou, mamãe, era melhor eu não ter vindo. Aí aquilo partiu meu coração. Eu falei, Levi, claro que foi bom você ter vindo. Claro que era para você ter vindo. Foi um momento que Deus nos deu aqui, filho. Foi curto, mas você estava com a mamãe, né? Aí nisso, como a gente já tinha resolvido alugar um apartamento em São Paulo, aí o André pegou e falou, e vou dizer mais, Deus preparou mais uma coisa pra gente. A gente vai alugar um apartamento aqui em São Paulo, você vai dormir lá na casa da tia, mas vai voltar, a gente vai ficar todo mundo junto no outro dia. E aí, o semblante dele, né, ficou aquela alegria e a gente percebeu naquele momento não era só o Levi que estava fragilizado emocionalmente, mas eu, o André, a gente estava assim, né? a Liz, a gente estava muito frágil, muito frágil. As crianças, elas fizeram xixi na cama todas as noites. E não faziam. Os dois, todas as noites. E eles não faziam mais. Todas as noites. E isso, assim, só foi parar depois que a gente já voltou para casa, depois de uma série de... E, gente, foi incrível. Voltando para casa, eles pararam. Nessa noite, eles não fizeram. E, assim, o apartamento que a gente alugou era literalmente na rua de trás. Assim, era um quarteirão do hospital. Então, ficou muito perto, muito fácil. E era o apartamento mais acessível ali na redondeza. E assim, eu depois com a cesárea, né, com os pontos, eu conseguia caminhar
porque o André ia voltar a trabalhar também. Ele pegou um tempo de férias, mas nesse tempo aqui ele já tinha que voltar. Então não tinha como eu ir também. Então, assim, era muito perto, era 5 minutos, eu já estava lá no hospital, né? Então eu ia bem devagarinho andando até chegar lá para acompanhar a Lara também, para ver a Lara e me dividir com o Levi e com a Liz também, né? Teve... Os amigos, né? Os irmãos ajudaram muito, muito. Nossa, Deus, assim, preparou vocês para suportar a gente, porque cada palavra, né? Cada encorajamento, as orações, foi um fortalecimento para a gente. Muito, né? Foi um presente mesmo de Deus. Mais para frente a gente vai até passar em um detalhe específico, mas teve... assim, foi diferente o que a gente passou com vocês, assim, sabe? Seria... Foi família, sabe? A gente sentiu ali o corpo de Cristo mesmo, todo mundo com a gente em oração, então foi parentes, amigos, foi para UTI, né? A gente teve as primeiras foto ali foto. do Levi, da Liz, foi ver a irmãzinha. E aí, assim, teve, né, assim que ela nasceu, teve a confirmação dela, né, com a síndrome de Down. Até então era só uma suspeita, tinha uma porcentagem de 50%, né, ser ou não. A gente não quis fazer o exame cariótipo, porque não ia mudar em nada, né, ela ia continuar sendo a nossa filha, a gente ia amar ela do mesmo jeito. A gente só tentou pesquisar um pouquinho mais, para entender, né, como funcionava, porque a gente não tem pessoas próximas que têm alguém com Down, e então a gente não sabia quais eram as dificuldades, né? Então a gente pesquisou isso, se preparou um pouquinho, né? Porque a gente não sabia o que viria pela frente, mas então foi confirmado, né? Nesse momento. E aí a Lara, por conta da cirurgia, ela não pôde, teve que ficar na UTI e ela não pôde mamar no peito. Então ela teve que receber a nutrição parenteral, que eles chamam, que é direto na veia. Então teve o catéter, né, que mantinha ela com o canal aberto, tinha mais a nutrição, tinha a questão da icterícia, né, que ela teve também. Era muito equipamento, era muita coisa. Aí ela já tinha feito a primeira cirurgia dela, né? Porque no fim ela acabou tendo insuficiência respiratória, ela tinha que ter um peso adequado para fazer a cirurgia do coração, mas isso daí também não, como ela estava muito cansada porque respirava direito, então ela não ia conseguir ganhar peso. E mais a síndrome de Down, então os médicos decidiram realizar a cirurgia com 15 anos de vida. Então ela precisou fazer a cirurgia. Graças a Deus, tudo certo, Deus colocou a mão lá, né? Médicos muito capacitados, a gente se sentiu muito seguro ali, né? Com o hospital, com os médicos. E aí ela fez a primeira cirurgia. Acho que tem mais uma foto. Não sei quantas fotos. Depois dessa... Ou já é essa? Não, é essa mesmo, certo. Bem, aí depois dessa primeira cirurgia, a gente não sabe ao certo se foi por conta da cirurgia, mas muito possível que seja, a nossa corda vocal ela passa perto ali da aorta, né? E aí, quando faz essa cirurgia, às vezes o simples tocar ali pode prejudicar. Então ela teve o lado esquerdo, ela teve paralisado uma paralisia na prega vocal esquerda. Isso. Quando a gente subiu na enfermaria, eu peguei a Lara pela primeira vez com 1 mês, né, de vida, porque ela estava cheia de equipamento, cheia de coisa, então ela não mamou, igual o André falou, ela usava só um para se alimentar. Então, quando foi na enfermaria, a fono falou assim, agora vamos tentar dar mamar para ela? E eu falei, vamos, né, aquela alegria de estar com ela. E aí foi chamar o otorrino para fazer um exame, ela falou, vamos chamar o otorrino também para acompanhar. E aí descobriu essa paralisia na prega vocal esquerda. Então eu falei, meu Deus, Senhor, mais isso agora? Ainda até o que era, eu falei, nossa, mas minha filha vai ser muda, ela não vai falar? Ela falou, tranquila. Essa paralisia pode ser que volte ao normal, conforme ela vai se desenvolvendo, né? Mas o risco é porque fica paralisado, né, a prega,
Então, quando ela mama, se alimenta, né? Quando a gente for tentar, corre um grande risco dela aspirar e ir para o pulmão. Então, a gente não pode dar continuidade com os estímulos direto no peito. Ela vai ter que continuar com a sondinha. E aí, ali, foi bem difícil, né? Porque já tudo que a gente já sabia que ela tinha, e mais uma coisa, né? E aí, bom, passou-se dois meses, né, na UTI, chegou a hora de ir para casa, né? A gente sabia que ia ter que voltar porque teria a segunda cirurgia ainda. Então só foi feita da coarctação da aorta e o da... esqueci o nome? Não, Da bandagem pulmonar, isso. Porque como a coarctação da aorta dela era enforcadinha, a veia pulmonar, ela se inflou por causa do fluxo de sangue, né? Então precisou dar uma controlada com essa bandagem. E na segunda cirurgia essa bandagem iria ser tirada, né? E aí chegou do dia da gente ir para casa. Adão? Aí, essa foto que a gente levou ela para casa. Tem 3 fotos. 3 fotos? Isso mesmo, tem fotos. É a Liz e o Levi. Isso ainda no hospital. No hospital com mas já ela. tava perto da gente ir pra casa. E esse aí já é em casa. Então a Lara ainda ela usava a sondinha, né? Nasointeral. Aí começou as terapias em casa, de fono, de físio, né? Graças a Deus a gente conseguiu home care também. E assim, as adaptações, né? Porque a gente não tinha enfermeira 24 horas. O convênio não deu a enfermeira pra gente. Então, era eu e o André, revezando, dando medicamento. E ela voltou com muito medicamento. A cada hora era um remédio, era de hora em hora. E mais, assim, a dieta que a gente tinha que passar para ela, né? Então, assim, meia-noite ela tomava uma dieta, 3 horas da manhã ela tomava uma dieta, depois às 6. E a dieta passa pela sonda por 1 hora. Então, fica da meia-noite a 1 passando a dieta, depois das 3 às 4. E a gente tem que ficar acordado, né? Mostrando, observando ela. Sempre ela não nada, por conta da aspiração que ela podia ficar por conta da paralisia, né? Na prega vocal. Então, foi muito difícil, mas também foi uma alegria enorme levar ela para casa, né? Foi assim, nossa, a gente estava esperançoso. Sim. E aí, assim, nessas indas e vindas, em algumas consultas, né, a qual não estava dentro ali do home care, eram muitas consultas, acho que ela está sendo acompanhada ainda com 15 profissionais, né, diferentes, assim, muitas especialidades aí. E aí, cada hora era uma consulta e aí aconteceu uma situação... Aí, como era muita adaptação, né, novas adaptações, e aí a Larinha veio com a sonda dela, que precisava de um adaptador para poder dar a dieta, né? E aí esse adaptador não veio com ela. O hospital não mandou ela para casa com esse adaptador. E aí eu falei, André, como a gente vai passar o medicamento? Ela precisa de medicamento hora em hora. E aí tinha uma enfermeira que eles tinham mandado para casa, que ela falou, bom, a gente não sabe qual é o modelo, qual é a marca desse adaptador. Até a gente mandar, a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que fazer uma gambiarra aqui na linha dela. Aí pegou uma parte do equipo, né? Colocou ali na sonda dela para a gente poder passar medicamento e tudo. Só que o medicamento não era todos líquidos, eram comprimidos. Então a gente tinha que diluir e qualquer coisinha, qualquer assim comprimido inteiro, pedacinho, entope a sonda. E foi o que aconteceu. Entupiu a sonda da Lara em casa. Segundo dia que ela estava em casa, né? Foi no segundo dia. E aí era perto da hora do almoço, o André trabalhando. Eu falei, André, fica com o Levi e com a Liz. Eu vou aqui no Hospital Samaritano e levo ela, né? Lá ali no ambulatório. Mas aí eu já fui direto na emergência, né? Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, tem um manobrista. Aí eu deixei a minha chave com uma... Não, falei pro manobrista, estaciona meu carro e tal. Quando eu desci... Lembra do botãozinho da emoção, aquela quando eu desci do carro para pegar a Lara, os vidros do carro fecham tudo com ela lá dentro. Meu Deus do céu, falei, meu Deus, eu não vou perder a Lara agora, porque de tudo que eu passei, não, Senhor, agora não. E a Lara, como ela salivava muito, e aquela saliva podia dar uma aspiração. E estava muito quente, porque já era meio-dia. E ela, quando chorava, ela descompensava. Ela descompensava ainda. E ela chegava até a desmaiar. Porque assim, tinha mais uma cirurgia para fazer ainda do coração, né?
E aí eu entrei em desespero, liguei pro André, falei, André, a Lara tá presa aqui no carro, chamei o manobrista. O manobrista falou, calma, a gente vai chamar um chaveiro e vai tirar ela daqui. Eu falei, não, você não tá entendendo, minha filha precisa sair daqui agora. Eu falei, quebra a janela do carro. Eu falei, pode quebrar. Aí ele trouxe um pano, um martelo, uma marreta, quebrou. Tirei a Lara às pressas de lá, levei ela lá no ambulatório, graças a Deus ela estava estável. Mas assim, foi um susto. Eu falei, gente, o inimigo estava ali, sabe, ao redor da gente, tentando tirar a nossa paz. Porque eu falei, olha, e aí o manobrista era cristão também, né? Ele falou, olha, o inimigo estava aqui, né? Eu falei, estava, mas nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Graças a Deus, aí trocou a sondinha e aí resolveu. Foi se virando, vamos dizer assim, com o medicamento, né? E o leite que precisava passar para ela. Aí, tirando as 8 vezes que ela sacou a sonda com a mão... ela puxava a sonda, tinha que levar no hospital. Às Às pressas. Né? Foi bem difícil. Foi assim, uma adaptação muito grande pra gente, com as crianças. Só um pensamento cronológico, né? Ela nasceu no dia 1º de junho de 2023, né? Aí a gente recebeu alta no começo de agosto. Essas coisas, elas aconteceram em agosto. E aí, beleza, a gente passou ali uns 2 meses, assim, na correria, se adaptando ainda, né? Tentando correr atrás, né? Tentar correr junto com a correria, porque a gente não tinha se adaptado ainda, né? Medicações e tudo mais. Consultas, né? A agenda era cheia, a Cíntia ficava... as terapias, físio, fono em casa, né? Então foi bem corrido, foi bem difícil. E aí, já em novembro de 2023, a Lara pegou uma pneumonia. Na verdade, assim, foi rápido demais, né? Foi 2 dias, ela já estava com pneumonia. E assim, no primeiro dia que ela já começou com sintomas, a gente já ficou em alerta, né? Porque sabia das complicações. No segundo dia, a gente já levou ela para o hospital. Ela já foi internada direto na UTI. E aí, ali, ela foi tratada, né? Ela estava já melhorando, né? Ela teve febres e tal. Estava melhorando. Falaram assim, olha, agora é mais seguro ela ir para casa. Vocês terminam o tratamento em casa. E aí, foi isso que a gente fez. Só que, como ela estava secretiva, ela teve uma broncoaspiração. Então... De novo, a pneumonia aí foi piorou. Em dezembro. Ela teve a primeira, uma pneumonia bacteriana, foi viral. Aí em dezembro, de novo, outra pneumonia. E aí foi por aspiração. Ela aspirou, né? Acho que a própria saliva, o próprio leitinho regurgita e foi pro pulmãozinho dela. E aí, bem, a gente, nesse momento que ela estava internada, a gente foi aqui no Samaritano, né? Aqui em Sorocaba. Não chegou a levar ela até São Paulo. E aí, ali, internada, ainda tratando da pneumonia, ela teve começou a apresentar uns movimentos no bracinho. E aí a Cíntia estava com ela naquele momento. Ela chamou a médica, né? Falou, olha, ela tá apresentando... Tremores, né? Tremores, porque eu ficava muito alerta. Eu ficava lá com a Lara o tempo todo. Eu achei estranho e a médica falou que já tinha percebido que ela estava tendo uns tremores. E aí a médica falou para mim que era uma convulsão que ela estava tendo, mas uma convulsão parcial, que não era no corpo todo. Aí já entraram com anticonvulsivo, né? Só que aí a Lara parou de mover o lado esquerdo do corpo. Aí a médica falou assim, olha, Cíntia, a gente vai ter que fazer uma tomografia para ver se é a convulsão. Às vezes a convulsão mexe com a neurológica, né? E aí fizeram a tomografia. Aí o que constatou? Que era uma ferida, estava ali do lado direito do cérebro dela, mas que era uma ferida que já estava cicatrizada. Falaram para mim que pode acontecer no parto ali ou na barriga essa cicatriz, mas que não afetou nada da parte da fala, não era nada assim que ela ia parar de falar, mas que eu não precisava se preocupar, mas que teria que ter acompanhamento neurológico. Isso foi a pediatra que falou para mim. No dia seguinte, a neurologista, ela não era médica pediátrica, mas ela ia vir conversar comigo melhor e explicar. No outro dia, a neuro veio, falou tudo, explicou. Aí eu tirei minhas dúvidas. Aí na última pergunta eu falei, mas por que ela parou o movimento do lado esquerdo do corpo? Aí a neurologista já se assustou,
eu vi aquele espanto, ela falou, como assim? Ela parou o lado esquerdo do corpo? Eu falei, parou. Ela falou, nossa, eu não conversei ainda com a doutora Caroline. Aí eu vi aquele movimento, já foram direto para o leito da Lara, né? Aí ela fez alguns reflexos, o lado esquerdo não tem nada da Lara. E aí a pediatra Caroline chegou nesse momento, e aí ela falou assim, sabe, Cíntia, tem coisas que a gente não queria falar para os pais. Eu acho que a Lara teve um AVC, um derrame. Por isso que ela perdeu o lado esquerdo do corpo. Né, do lado esquerdo. Aí ela falou assim, a gente vai ter que repetir a tomografia para confirmar. Porque pode ser que tenha ficado uma janela ali, né? Ela estava tendo e não pegou na tomo. Nessa hora, meu mundo acabou. Nessa hora, eu entreguei a Lara assim para Deus. Falei, Deus, isso mesmo. A Lara tem síndrome de Down, neuropatia, já fazer a segunda. Tem a paralisia na prega vocal, não come pela boca, usa sonda. Eu fui falando tudo. Assim. Eu sabia de tudo, mas eu fui entregando. Eu falei, Deus, é isso. Eu falei, agora mais uma vez, uma sequela agora, fica paralisada. Eu falei, Deus, eu não aguento. Lá eu falei, Deus, eu não aguento. Segura minha mão e me ajuda, me carrega daqui, porque eu não vou conseguir. E aí Deus muito me respondeu. Vídeo. Tem áudio? A Cíntia é quem tá abraçando a enfermeira ali. Essa foi a resposta de Deus, foi na época de Natal. Era muito em casa, mas estava lá no hospital. E aí, quando eu entreguei para Deus, falei, Deus, me ajuda, segura minha mão. Ele respondeu com essa cantata de Natal, que foi lá na UTI. Ele falou assim nessa música, a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história. E me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio para desistir? Quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez? Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. E eu falei, Deus, carrega, me carrega, segura na minha mão. E ele me respondeu, segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Então, depois que Deus me respondeu aquilo, ele trouxe um renovo para mim. Ele me trouxe uma força, um sustento. Eu falei, Deus está aqui. Eu achei que Deus tinha esquecido de mim ali. Eu falei, Deus, mais uma coisa com a minha filha. Mas Deus me respondeu, eu estou cuidando, eu estou aqui. E aí a Lara para São Paulo de novo. Aqui no Samaritano não tinha médico, neurologista pediátrico para poder resolver o dela e nem equipamento que ela precisava fazer um exame específico e aqui não tinha, e em São Paulo tinha. Ali a foto da Lara depois do AVC, né? A gente já tinha feito a transferência dela para São Paulo, para o CEPACO novamente. Fizeram uma bateria de exames. Aí ela estava se recuperando, inclusive da pneumonia, né? Então
já tinha pneumonia, né? Ainda estava com a pneumonia. E junto do AVC, então teve uma série de ajustes de medicação, acréscimos de medicação, que já estava ficou maior ainda, né? A quantidade de remédios que ela tomava. E aí, assim, nesse período, principalmente nesse período que a Lara estava nessa situação, né? No primeiro momento a gente teve um contato com alguns pais também na UTI, né? Quando a Lara nasceu, mas foi um grupo reduzido, né? Foram 3, 4 pais ali, casais, né? Que a gente se inteirou mais. Mas nesse período, a gente encontrou assim um grupo fantástico, acho que eu posso dizer assim, porque a gente passando por situações semelhantes, né? Semelhantes porque a gente estava tudo na UTI, mas tinha casos assim que a gente falava assim, nossa, eu não posso reclamar de nada, sabe? Porque essa pessoa sim está passando por uma dificuldade. Então a gente percebia assim que o nosso problema era pequenininho ao conversar com uma pessoa que vinha de outro estado, do Acre, de Roraima, nossa, tinha uma série de lugares, né? E tinha pessoas que já estavam no hospital há 1 ano, morando no hospital. O filho estava internado e ficou de acompanhante, né? Então já estava há 1 ano. E assim, essas pessoas, a gente fez uma amizade, né? E a gente falava de Deus um pro outro. E aí, assim, a gente se organizou de uma maneira que a gente começou a fazer culto diário. Então, toda noite, era 7 horas da noite, eu acho, né? Acho que era 7h30. A gente se reunia lá, a gente tem ainda um grupo que a gente se organizava e era assim. E aí, existia ali uma regra também de quem saísse, recebesse alta do hospital, tinha que comprar um café da tarde pro pessoal lá. Então é assim, porque a comida do hospital, ela não era ruim, ela era boa, mas enjoa, né? Era a mesma coisa sempre. Então a gente, para quem tava morando lá 1 ano, nossa. Então a gente, nesse grupo a gente se organizava e fazia um café da manhã às vezes, né? Ou então um café da tarde. E além dos cultos, então foram assim, a gente tentou ser sucinto até pelo tempo, né? Mas a gente assim, tem momentos valiosos. Porque lá no Hospital Sepaco não tem capela. Então a gente orava em todo. Eu ia no meu cantinho, orava na poltrona, na hora tomando banho, lá na sala tomando um café. Eram os nossos momentos. Então aquela sala de acompanhante virou o nosso templo ali. Cada um levava uma mensagem, o que estava no coração. E Deus falava muito um com o outro, encorajando. Já falou muito comigo também, através de outro irmão que estava passando pela mesma coisa. Foi Deus ali também que colocou outra família perto da gente. A gente marcava entre a gente, assim, no caso a Cíntia, no lugar ali, né? Porque a gente se revezava nas internações. E aí marcava assim, a gente vai fazer jejum e oração às 4 da manhã no 4º andar, porque era mais vazio o 4º andar. Se juntava no hall, e aí a Cíntia falou assim, a gente vai orar às 4 da manhã, se acorda aí pra gente orar também. E aí eu acordava também, a gente orava todo dia. E não era só pela nossa causa, né? A gente também estendia, porque virou uma família e uma junção ali de um lutar pela causa do outro, né? Bem, e aí passou-se esses períodos de chuva e a Lara, ela recebeu alta da UTI, ela foi para enfermaria, né? E lá a gente então precisava só esperar a estabilização dela para ela ir para casa, porque ela ainda não tinha feito a 2ª cirurgia. E aí nesse período a gente aproveitou que ela estava internada, tinha bastante intercorrências com a sonda nasoenteral, ela sacava o tempo todo, era algo que incomodava ela o tempo todo. Então a gente fez a gastrostomia, né? Que daí passou a ter um acesso aqui na barriguinha dela. Então a gente aproveitou esse tempo, ela fez essa GTT, essa cirurgia, né? Essa pequena cirurgia. Do nariz e colocou direto no.
né, a Isso. sondinha. Ela usa até hoje. E aí ela foi para a enfermaria e lá, né, ela já estava estável, mas ela começou a ter um sangramento nas fezes, né? E aí a gente revezando, era um período que a Cíntia estava com a Lara ali, e aí ela vai contar aí mais duas situações. Deus me respondeu 2 vezes, que eu estava na enfermaria, já fazia acho que uns 20 dias. Gente, eu não aguentava mais ficar lá. Eu queria estar em casa, eu queria estar com o André, eu queria estar com as crianças. Eu peguei de novo e falei, Senhor Deus, eu estou mofando nesse... Falei para Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Eu falei assim, eu não aguento mais a comida. Eu comecei a murmurar, comecei a reclamar para Deus. Eu falei, Deus, eu não vou mentir, eu não posso mentir. É a verdade, o Senhor conhece meu coração. É tudo isso que eu estou pensando, é tudo isso que eu estou sentindo. E ali foi uma entrega também para Deus. Aí, como a Lara fazia as terapias, né, no quarto, a fisioterapeuta veio, fez a terapia nela, e aí, por algum motivo, eu comentei do AVC que a Lara tinha tido, né, e o que Deus tinha feito, como Deus tinha me respondido. E aí ela saiu do quarto, depois ela voltou, e ela falou, Cíntia, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, quê? Ela falou assim, eu não consegui atender o paciente aqui do lado. Eu tive que ir pro banheiro, eu tive que chorar muito. E aí eu já fiquei emocionada ali. Ela falou, antes de eu sair para casa, antes de eu sair de casa, antes de trabalhar, eu falei assim para Deus, Deus, me mostra que o Senhor existe, me mostra que o Senhor está comigo. E aí você falou do testemunho da Lara. E aí Deus falou comigo que Ele existe, que Ele está comigo. E mal ela sabia que Deus também tinha respondido a mim. Porque eu falei, Deus, eu estou mofando aqui, o que eu estou fazendo aqui? E Deus falou assim, não é só você que tem problema. Tem pessoas que precisam de você até dentro aqui desse quarto. Quantas pessoas entram e saem do seu quarto? Enfermeira, técnico, né, a copeira, médico. Então você e a Lara têm coisa para fazer aqui ainda. E aí eu entendi que tudo era no tempo de Deus mesmo. Eu estava murmurando, eu estava ali reclamando e Deus me respondeu de novo. Tenha paciência, que o tempo vai chegar, a hora vai chegar e você vai para casa. E aí, à noite, uma outra enfermeira chegou no quarto e começou a falar da filha dela. Que a filha dela tinha cometido suicídio, né? Tentativa de suicídio. E que estava lá no hospital Cepaco, internada. E aí ela foi desabafando comigo, ela foi conversando comigo. E ela falou que aquela conversa foi muito boa, assim, para ela, né? Até então, até encaminhei ela para o Katsu, que faz hipnose. Ela foi atendida pelo Katsu. E, assim, Deus usou de novo eu e a Lara ali naquele quarto para ajudar 2 pessoas que estavam precisando. Então, Deus falava comigo e eu não escutava Deus assim antes. Eu sempre questionava o André, eu falava, André, quando Deus está falando comigo? Será que é Deus mesmo que está falando? Né? Quando eu vou saber? E tudo isso que eu passei, Deus falava nitidamente comigo, eu sentia que era Deus. E Ele era muito pronto, assim, para me responder, sabe? E assim... Deus é tremendo, Deus é muito poderoso. E aí, passou-se esses dias, o nosso coração que ficava, ai, nossa, não aguento mais esse tempo, né? E eu lá em casa com as crianças falando que é a mamãe e tal. E a gente ia todo final de semana para São Paulo. A gente passou a ver isso diferente, né? Até aquele pesar no coração de a gente não estar junto, passou, né? Porque a gente falou, poxa, então a gente tá lá não é para mofar, né? A gente tá lá porque tem um propósito. Deus tem uma promessa. A promessa dele é o que a gente fala, é perfeita, né? Boa e agradável. E aí isso, a Lara tinha sido internada lá para começo de dezembro, né? E aí quando foi final de janeiro, ela recebeu alta, né? Era dia 31 de janeiro, ela recebeu alta, só que a cirurgia dela, a próxima cirurgia, a última cirurgia, já estava agendada para o dia 19 de fevereiro. E aí assim, a gente então recebeu férias de, acho que não era nem 19, era um pouco, eu não lembro. 15 dias. Acho que a gente recebeu férias da UTI lá por 15 dias para, né, rever as crianças, ter um tempo juntos, mas naquela correria. E aí chegou o dia, né, dia 19/2, a gente foi para fazer a segunda cirurgia, que daí no agora seria da CIV e CIA, né? E aí fez a cirurgia,
tudo bem, sucesso. E aí a gente foi para UTI, tempo de recuperação. A cicatriz da Lara, ela começou, foi uma cirurgia aberta, né? A cicatriz, ela começou a vazar pus, né, um líquido. E aí aquilo, o médico, ele funcionava, ele fazia as manobras ali necessárias. E por conta disso, né, a ferida aí na UTI é muito rápido para pegar a infecção e tudo mais. E aí foi isso que ela aconteceu, ela pegou uma infecção por bactéria. E aí começou-se o tratamento, remédios fortes, né? O tratamento tinha que ser por 1 mês, né? A estimativa, né, se tudo corresse bem, era que em 15 dias a gente estava em casa. Mas aí por conta disso, ia ter ali um tratamento de 1 mês, né? E aí assim, passou-se o tempo, já estava na última semana do tratamento, ela já estava quase boa. Eu estava com ela nesse período. E aí ela começou, só que a gente, como trocava, né, de uma semana, eu trabalhava do hospital e eu geralmente ficava menos tempo, né, por conta do trabalho. Eram muitos médicos que acabavam indo e falando, né, então era difícil de trabalhar. E aí nas nossos ajustes, a Cíntia geralmente ficava 2 semanas, eu 1 semana e assim por diante. E aí ela começou a ter um desconforto. Ela estava super bem, dava risada comigo, tudo bem. Meu último dia, no dia que a Cíntia veio para trocar comigo, ela começou a ter um desconforto. E aí a Cíntia, né, com ela, e esse desconforto não saía, ia piorando, piorando. E aí ela teve uma outra infecção, só que dessa vez por fungo. E aí, Na verdade, ela pegou a primeira infecção pela cicatriz, né? Aí estava tratando. Aí ela pegou uma outra infecção pelo catéter, bactéria. Aí depois, quando estava tratando, ela pegou por fungo. Aí essa muito difícil, porque era um oportunista que eles falam, que é difícil de tratar. Então era todo dia exame na Lara para ver se o fungo estava, que ele gosta de ficar alojado no fundo dos olhos, na barriga, né? Então era no coração. Então era muita bateria de exame para ver se a Lara estava bem, se esse fungo estava espalhando, né, pelos outros órgãos dela. Mas graças a Deus, de novo, cuidando da Lara, né, com as orações dos irmãos, tudo, ela conseguiu sair dessa. Mas foi um momento crítico ali, a gente achou que ia perder a Lara de novo, né? Teve 2 momentos que a gente comentou, né, entre a gente, assim, que foram, assim, os momentos mais difíceis pra gente. Foi esse momento do fungo, né, da bactéria que ela pegou, e ela teve ali uma queda drástica da parte imunológica dela. Muitas transfusões de plaqueta, transfusão de sangue, ela já tinha recebido, né, antes, mas essa vez eram muitas, né, a plaqueta diário, sempre baixa, assim, né? era diário. Então foi muito difícil combater esse fungo, mas o corpo dela reagiu muito bem aos medicamentos, né? Graças a Deus. Eu falei de um, né, mas o outro foi da parte do AVC, né, que pra gente também perdeu o chão, né, nesse período. E aí a Lara teve também uma parada cardiorrespiratória depois disso. Quando tudo estava bem, eu estava com a Lara na UTI e eu vi que ela estava ficando roxinha, a saturação caindo. E aí eu peguei, chamei a enfermeira, falei, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, corre, chama a médica. Aí eu corri, chamei a médica, aí todo mundo já foi para cima dela para reanimar, né? Eu saí dali, eu sempre falava assim, não, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar sempre do lado da Lara, sempre, eu não vou sair. Mas naquele momento foi muito forte para mim. Eu falei, não estava conseguindo ver aquilo. Todo mundo em cima da minha filha, o carrinho vindo, aquele carrinho de reanimação. Eu falei, Deus, de novo, né? Mais uma coisa. E eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro André. E falei, André, eu acho que a Lara tá tendo parada cardiorrespiratória. Aí o André falou assim, bom, fica calma, né? Vamos esperar. E nisso, eu não sei, no meu celular tem aquelas notificações e aí tinha uma mensagem da Gilce no meu celular. O 9, a foto. A Gilce mandou uma mensagem no meu particular, uma mensagem do Desperta Débora.
e falava assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia de angústia e conhece aqueles que confiam nele. Naum 1:7. Somente agradecer por termos a certeza do amor e cuidado de Deus sobre nossas vidas. Os nossos filhos estão sobre as vistas deste Pai amoroso. Por isso descansamos, continuamos orando e declarando que em Jesus há salvação, cura e libertação. Outra resposta de Deus ali para mim. Deus falou muito comigo assim, foi um relacionamento muito profundo. Um relacionamento que eu nunca tive com Deus. Então a Lara veio para me ensinar isso, amadurecer essa parte espiritual. E aí depois dessa mensagem, meu coração ficou calmo. Eu falei, ela está com Deus e eu preciso descansar. Aí logo a doutora veio, gente, acho que não deu o quê? Uns 5 minutos. A Lara teve uma parada de 2 minutos. A doutora veio e falou, Cíntia, fica calma. A Lara voltou e ela está plena. Ela está sorrindo. Eu fui lá, a Lara estava plena, como se nada tivesse acontecido. Então, Deus sempre esteve com a gente, com a Lara, nos segurando e nos sustentando. Irmãos, a Gilce não sabia disso, mas Deus falou através da Gilce ali comigo também. E aí, bem, acho que a gente até extrapolou um pouquinho o tempo, mas foi difícil. A gente tentou em casa resumir. Mas foram 7 meses, né, ao todo. A gente morou 7 meses. 7 meses internados, né? Porque teve 4 internações, ida e vinda, mas ao todo foram 7 meses. Então foram 7 meses de luta, que nem a gente falou. Mas o período também, de chuva foi 1 ano, acho que o período igual fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã, né? Então é isso. Foi isso que a gente viveu e Deus sempre com a gente em todos os momentos, colocando sempre as pessoas certas, os médicos certos ali pra gente. E aí, bem, acho que depois disso a gente só vai mostrar a alta da Lara, né? E que a gente teve do hospital. Esses são a equipe da enfermaria, não é da UTI. Mas tem mais, deixa eu ver. Ah não, acho que é só isso mesmo, certo? De volta para casa. E aí assim, de novo, né? Voltando para casa, tem a questão das medicações, as novas rotinas, porque antes a gente tinha menos consultas, mas como a Lara teve o AVC e tudo mais, né? A gente teve mais coisas para se preocupar, exatamente, mais compromisso. Eu acho que tem um vídeo da Lara aí para vocês verem. Tem? Ou ali. Acho que faz uns 2 meses esse vídeo. E a pé? Quem é daí correndo? Ela aprendeu a sorrir, aprendeu a sentar agora, faz careta, imita os irmãos, tá mais firminha. Tem mais uma. Sentadinha. Aí ela brincando agora, tá sentadinha, tá com mais força muscular. E é isso, é um milagre na nossa vida. E a gente só passou por isso, igual todo mundo falava, vocês são forte. Não, a gente é fraco. Deus é que nos fortalecia no caminho. Isso a gente sentiu, a gente teve essa experiência. A gente é muito pequeno, mas Deus é grande. E aí uma coisa que a gente tinha decidido desde quando a Lara nasceu. A Lara nasceu, a gente foi... na primeira noite assim que a gente teve ali no apartamento que a gente alugou do lado, a gente estava ainda um pouco traumatizado, né, com as notícias, o fato da Lara ser down, o que nos esperava, né, dali para frente. E aí as cirurgias, né, então todas as incertezas, a gente orou bastante para Deus e a gente fez um combinado, né, que era a gente não ia mais se preocupar com o dia seguinte, a gente só ia se preocupar com aquele dia. Então todos os dias a gente acordava e se preocupava com aquele dia. Então o que ela ia ter que fazer, o que eu ia ter que fazer, quem ia ficar com quem, se eu ia para a UTI, se era ela. A gente revezava. Tinha ali uma necessidade de cuidado com a Lara e era difícil até para terceirizar. Então minha sogra, minha mãe queria ajudar, só que precisava entender do caso da Lara e era um caso complexo.
a gente enfrentou casos assim de médico via a Lara e só pelo jeito dela respirar já queria entubar ela, sabe? A gente falou, tá louco? Não é pra entubar, não. É o basal dela, esse é o normal dela. Tem uma saturação baixa mesmo, quem é cardiopata. Eram tão baixos que eles falavam, não, tem que entubar ela. A gente foi muitas lutas, muitas coisas, né? De se ter autoridade ali como mãe e pai, né? Pra cuidar da Lara ali. Então, muitas vezes ela sentia chorava, ela tá com dor, vamos dar de pirona. Eu falava, não, espera. Pegava ela no colo, pronto. É colo que ela... Então, foi muita... E assim, ao longo dessa caminhada, né, Deus foi nos fortalecendo, foi nos transformando em um pouquinho de enfermeiro, pelo menos para atender a Lara, né, a gente dá conta agora, né, um pouquinho da fisioterapia, um pouquinho da fono, um pouquinho das coisas a gente foi tentando se habituar a correr, a correr no ritmo das necessidades. Então hoje, assim, a gente consegue com aperto, mas a gente consegue correr no mesmo ritmo, né, das necessidades. Hoje, assim, passou essa parte de chuva, acho que foi uma lição e tanto pra gente, né? A gente tentou resumir o tempo que a gente passou, mas foi um dia de cada vez, foi o período que a gente, de fato, entregou a nossa vida para Deus, no sentido de a gente já era cristão, a gente já estava com Deus, mas nessa a gente percebeu na pele o quanto a gente era pequeno, o quanto a gente era incapaz de qualquer coisa, sabe? A gente não conseguia, a gente vê a nossa filha tendo parada, tendo um AVC, tendo a infecção, né? Quase assim, chegando no mais baixo ali, e a gente não poder fazer nada, né? Então a gente confiou sempre em Deus. Foi uma batalha que a gente não passou sozinho. Isso eu quero enfatizar bastante, porque assim, não seria a mesma coisa, sabe? Não seria a mesma coisa sem vocês, sem os nossos amigos que a gente fez lá na UTI. Foi uma caminhada intensa, uma caminhada que a gente não tinha ideia, né? Não conseguia nem ver palmo à nossa frente, mas Deus foi fortalecendo a gente no caminho. Então acho que o que não pode é fraquejar na fé, porque o inimigo ele estava a postos, sempre tentando tirar a nossa paz, né? Sempre tentando tirar a nossa fé. Mas a gente foi persistente, a gente se uniu bastante, assim, a gente sempre foi muito unido, mas nessa a gente não fraquejou, sabe? A gente continuou forte, firme, mesmo distante, a gente tentava manter ali em oração, a gente vai orar no mesmo horário, ter uma conversa diária. Foi uma grande experiência, com dores, né? Por isso que não tem como a gente falar da ferida, né? Sem sentir ela. Mas é isso, eu acho que encerrando, eu sinceramente, se me perguntassem antes, você tem uma escolha. Você pode ter uma filha com Down e passar por tudo isso e detalhar essas coisas, né, que a gente comentou, ou você se abster disso, ter a sua filha e seguir a vida só com seus outros 2 filhos. Talvez lá atrás eu falasse, nossa, pesado, hein? Acho que eu não aguento. Vou optar por não ter a filha. Mas hoje eu passaria tudo de novo. Porque valeu cada dia, cada hora, sabe? Quanto a gente aprendeu e amadureceu, não tem preço. O quanto a gente se aproximou de Deus não tem preço, sabe? Então, acho que valeu muito a pena. A gente precisa, de repente, olhar para os sofrimentos, né, com bons olhos. Mas aí que eu acho que é a questão de não perder a fé, né? De estar sempre com os olhos na cruz.
E então hoje a gente foi renovado mais uma vez, né? Mais uma vez. Já foi no batismo. E hoje a gente está renovado mais uma vez. E a experiência que eu tenho, que eu sempre falo, é o versículo de Jó. Essa experiência foi o que Jó falou no capítulo 42, versículo 5. Antes eu te conhecia só por ouvir, mas agora eu te vejo. É isso.